A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs, aqueles que se inscreveram no canal. Que Deus possa enriquecer a tua vida espiritual, tua vida física, com muita saúde e paz, alegria do Espírito Santo. E que Deus possa também abençoar a tua vida material, familiar, ministerial, enfim, em todas as áreas. Meus amados irmãos, eu quero trazer uma mensagem para refutar um pouco. Eu vou ser breve aqui, mas vou ser bem objetivo. Refutar um pouco este evangelho que estão pregando, um evangelho da graça, aonde não precisa fazer nada, aonde somente a pessoa pode alcançar as coisas de Deus por meio de uma fé. E esta fé não exige nada da pessoa, é uma fé que ela não exige absolutamente nada. Então eu quero refutar esse tipo de argumento, esse tipo de evangelho, pela poderosa palavra de Deus. Aleluia! E nós vemos, para começar agora esta mensagem, nós vemos que a palavra de Deus, ela sempre nos leva para o caminho do qual Deus, ele tem preparado para nós. Deus, ele preparou um caminho para mim trilhar. E este caminho, ele tem muitas obras que eu preciso realizar para Deus. Deus, de antemão, antes mesmo de eu vir para o mundo, Deus já preparou estas obras para que eu andasse nelas. Deus, ele já projetou isto para a minha vida. Então, eu quero dizer uma coisa, que evangelho, o verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, é um evangelho que Deus preparou obras para que nós viéssemos a realizar. E estas obras, elas identificam a nossa fé. Essas obras identificam a nossa salvação. Essas obras identificam que nós somos de fato filhos de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, este evangelho que pregam por aí, o evangelho que somente é da graça, que não se precisa pagar um preço, que não precisa sofrer renúncia, que não precisa passar por perseguição, que não precisa ser caluniado, que não precisa ser injuriado, que não precisa as pessoas mentirem um monte de coisas sobre nós. Este tipo de evangelho que defende o ego humano, que defende o humanismo, que defende a prepotência, a arrogância, o eu, este não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um evangelho que quer levar também os crentes à riqueza, um evangelho que quer desviar o foco da igreja do Senhor a buscar somente o materialismo. Toda a energia que a pessoa concentra, todo o pensamento que a pessoa concentra, toda a inclinação que a pessoa dá somente em volta do dinheiro, somente em volta do próprio bem-estar, somente em volta de agradar a carne. Não, este não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E é isto que eu quero refutar aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que nós como igreja, você como crente, você como escolhido, você como filho do Altíssimo, tem por obrigação fazer as obras de Deus. Aleluia. E onde nós encontramos textos que mostram que as obras são importantes. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2 e versículo 1 diz assim, escute: isso escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem em sua destra 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e são mentirosos. Aleluia. Versículo 3: e sofrestes, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Isso daqui é as obras da igreja de Éfeso. Aleluia. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia no Apocalipse capítulo 2 e no versículo de número 8 diz assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és
rico, e a blasfêmia do que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Versículo 9: eu sei as tuas obras. A igreja de Deus precisa de obra. Apocalipse capítulo 2, versículo 12 diz assim: ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, eu sei as tuas obras. Versículo 13: eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Veja, continue a leitura comigo. Apocalipse capítulo 2 e versículo 18 diz assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente. Versículo 19: eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeira. Veja, as obras estão presentes. Apocalipse capítulo 3 e versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Apocalipse capítulo 3 e versículo 7 diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 13, versículo 14 diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: eu sei as tuas obras. Aleluia. Veja, em todo o contexto que vamos ler das igrejas da Ásia Menor, aonde situava o povo de Deus, Jesus sempre dizia: eu sei as tuas obras, eu sei as tuas obras. A igreja, ela tem que pagar o preço para ter obras na presença de Deus. Estas obras não são obras legalistas, não são obras feitas pela carne, pela força humana, mas são obras feitas em Deus, são obras feitas por Cristo, e são obras feitas pelo Espírito Santo da verdade. Aleluia. O próprio Deus é quem realiza estas obras por nosso intermédio. Agora escute, meus amados, vamos ler a palavra de Deus em Efésios. Vamos ler Efésios. Oh, glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia. Efésios no capítulo 2. Olha o que diz a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 9 e 8 diz assim: olha o que diz o texto: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Graça, favor não merecido, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9: não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora o 10 vai falar o contrário, escute: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Veja, estas obras que Paulo fala no capítulo 2 e no versículo 9 não vem de obras. Paulo está dizendo que tudo tem que ser por meio da fé. A fé vai cooperar com as obras,
a fé vai cooperar com a lei de Deus, a fé vai cooperar com a palavra de Deus, a fé vai cooperar com a doutrina de Deus, a fé vai cooperar com os preceitos de Deus, porque fé na Bíblia Sagrada significa acreditar naquilo que está escrito e colocar em prática. Aleluia, glória a Deus. Muitos judeus, meus amados, eles diziam que para ser salvo não precisava ter a mensagem do Evangelho, para ser salvo não precisava do Messias que tinha chegado, para ser salvo não precisava ter boas obras, era somente guardar muitos preceitos da lei. Os mandamentos de Deus são irrevogáveis, os mandamentos de Deus têm que ser cumpridos à risca sim, aleluia, porque é nos mandamentos de Deus que estão realizadas as nossas obras. Quando nós guardamos os mandamentos de Deus, estamos praticando as obras de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja no versículo 10, diz que Deus preparou estas obras para que nós andássemos nela. Este evangelho que estão pregando por aí é um evangelho falso, é o evangelho da porta larga, o evangelho onde as pessoas não precisam pagar o preço, é um evangelho que não precisa sofrer, é um evangelho que não precisa chorar, é um evangelho que tu não precisa sentir aflição. Este evangelho não é o evangelho de Deus. Oh, glória a Deus. Vamos ler ainda, para continuar sobre as obras, vamos ler Hebreus. Tudo é por dentro da palavra, meus amados. Vamos ler Hebreus capítulo 6. Hebreus, no capítulo 6 e o versículo 10. Escute o que diz o texto. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra. Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade. Caridade aqui significa amor. E do trabalho do amor, para com que seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda os servis. Veja, Deus não é injusto para esquecer das nossas obras. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos continuar no texto. Olha o que diz a Bíblia. Vamos para Gálatas. Aqui fica bem mais claro. Gálatas capítulo 5, olha umas obras e outras diferentes da outra. Gálatas 5, versículo 19 diz assim, essas são as obras negativas, escute, essas são as obras que nós não devemos fazer e praticar, escute, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Aqui diz fruto, mas é a mesma coisa, são obras, escute, mas as obras do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, fé e temperança. Contra estas coisas não há lei. Versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-vos uns aos outros e invejando-vos uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Veja, meus irmãos, as obras têm que estar em evidência na nossa vida. As obras têm que ser praticadas pela nossa vida, pelo nosso corpo, pela nossa boca, pelas nossas mãos. Nós temos que fazer as obras de Deus. Aleluia! Nós temos que nos amar, nós temos que nos ajudar uns aos outros.
Quando vermos os irmãos passando necessidade, nós temos que estender a mão. Não é só orar, não é só dizer vai em paz, que Deus te abençoe, não. Nós temos que abrir a nossa despensa, abrir a nossa carteira e abençoar a vida deles. Aleluia! Nós temos que ter obras boas na presença de Deus. Nós temos também que nos perdoar uns aos outros e não nos invejar, não nos destruir uns aos outros. Aleluia! Nós temos que ter obras. A Bíblia Sagrada diz que Tiago, escrevendo, ele também diz o seguinte: olha, assim como um corpo sem o espírito está morto, assim é uma fé sem as obras. Esta fé é impotente para salvar. Esta fé é impotente para fazer alguém herdar o reino de Deus, porque Tiago diz que uma fé sem obra é morta. Aleluia! É uma fé natural, não é uma fé vinda do coração de Deus para o teu coração, é uma fé humana, é uma fé impotente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vamos ler o último texto, para não ficar muito grande, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, diz assim, olha o que diz a Bíblia: e vi os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono, abriram-se os livros, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Termina o texto agora. Segundo as suas obras. Quem ensina ao contrário está te enganando. Isso é uma ação do diabo contra a tua vida. Isso é uma ação de Satanás contra a tua vida. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Porque Abraão creu, mas Abraão colocou o seu filho para ser sacrificado a Deus. Fé é isto, é crer e ter uma ação, é crer e fazer alguma coisa, é crer e ter movimento no mundo físico e no mundo espiritual. Aleluia! Não acredite neste evangelho falso. O evangelho que diz que as pessoas não merecem nada. Escute isto. O que nós não merecíamos era a salvação, porque éramos totalmente contrários à lei de Deus, contrários à vontade de Deus. Por natureza éramos destinados à ira. Mas quando Deus nos libertou pelo seu Filho, quando Deus nos perdoou pelo sacrifício, pelo sangue de Cristo Jesus, e fomos libertos, limpos pelo poder de sua palavra, foi-nos outorgado o Espírito de Deus, recebemos o batismo com o Espírito Santo, nascemos de novo, chegamos à maturidade espiritual. Agora, meus irmãos, tudo que nós fizermos para Deus terá recompensa. Aleluia. Paulo disse que muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. Ou seja, tudo que nós fizermos de forma legítima para Deus, Deus nos dará uma recompensa. Aleluia. Não é de braços cruzados, dizendo que não preciso fazer nada, Deus vai fazer tudo, e Deus vai me dar uma coroa linda lá no reino dos céus, que Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo, lá eu vou receber uma linda coroa, eu vou receber um prestígio, eu vou ser como um rei, como um sacerdote. Mentira! Só vai receber uma coroa de honra, só vai receber no reinado de Cristo como reis e sacerdote aqueles que pagar um preço e tiverem boas obras diante de Deus. Uramandagamashandaramagassura magaia. Amandegavar bilaya surimikandagamashandaramagaia. O Espírito de Deus está falando contigo. Não ande por esse caminho de facilidades. Não escute estas mensagens que massageiam o teu ego, o teu coração, o teu pecado, não.
Aleluia! Mas busque a Deus. Vamos buscar a Deus. E vamos ter boas obras diante de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Fique com estas palavras e não escute falsos pregadores. Não ouça falsas mensagens. Deus, Ele tem uma grande obra contigo, mas você precisa pagar o preço. Amém? Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar, abençoe a tua família e abençoe o teu ministério. Compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações, comenta também nos comentários, meus irmãos, e que Deus possa nos abençoar para a sua glória, em nome de Jesus.